Em 3 de setembro de 2017, os militares norte-coreanos detonaram uma arma nuclear subterrânea, que era aproximadamente 10 vezes mais potente do que qualquer arma nuclear norte-coreana anterior. A bomba era tão poderosa que sua detonação causou um terremoto de magnitude 6,3. O teste nuclear foi uma das várias ações incendiárias tomadas pelo ditador norte-coreano Kim Jong-un em 2017 e 2018 para demonstrar seu poder dentro e fora do país. Quem é esse ditador norte-coreano e qual o nível de ameaça que ele representa para a segurança do leste asiático? Esta é a história de Kim Jong-un, o terceiro governante da Coreia do Norte. O homem conhecido na história como Kim Jong-un teria nascido oficialmente em 8 de janeiro de 1982, presumivelmente na cidade de Pyongyang, na Coreia do Norte. No entanto, não há certeza. Serviços de inteligência internacionais argumentam que é mais provável que ele tenha nascido em janeiro de 1983 ou janeiro de 1984. Por exemplo, quando estudou no exterior na Suíça, quando jovem, seu passaporte indicava sua data de nascimento como 1984. Acredita-se que o ano de 1982 foi escolhido simbolicamente porque estava muito próximo do 70º aniversário do nascimento de seu avô. O pai de Kim era Kim Jong-il. Ele era filho de Kim Il-sung, o líder da Coreia do Norte, oficialmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia. Il-sung se tornou o líder supremo da Coreia do Norte comunista, apoiado pela União Soviética e pelos comunistas chineses logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele governaria a Coreia do Norte como seu ditador absoluto até sua morte em 1994, quando foi sucedido pelo pai de Kim, Kim Jong-il. Assim, ao longo de 3 dinastias, a família Kim governa a Coreia do Norte com mão de ferro desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a natureza do Estado e suas relações exteriores mudaram ao longo do tempo. O pai de Kim teve esposas simultâneas entre o fim dos anos 70 e o início dos anos 2000. Seung Ye-rim foi sua esposa mais velha. Ko Jong foi sua segunda esposa, uma ex-dançarina que mais tarde se tornou a primeira-dama, de fato, da Coreia do Norte. Kim Jong-un nasceu desse segundo casamento. Sabe-se que ele tem 2 irmãos biológicos por parte de pai e mãe, um irmão mais velho que não desempenha nenhum papel na política do país e uma irmã mais nova, Kim Yo-jung, que desempenha um papel considerável no regime. Depois, há muitos meio-irmãos, com um dos quais Kim Jong-un notoriamente entrou em conflito. Pode haver outros irmãos ilegítimos. Dada a natureza secreta da sociedade norte-coreana, é difícil ter certeza. Kim nasceu em um país relativamente novo, mas com uma história paradoxalmente muito antiga. A Coreia do Norte, por exemplo, só foi estabelecida como um país separado após o fim da Segunda Guerra Mundial, no outono de 1945. No entanto, a Península Coreana abriga uma cultura antiga que fez grandes contribuições para a história mundial. Por exemplo, algumas das inovações mais importantes na produção de papel e na impressão em blocos foram feitas na Coreia no primeiro milênio, antes de serem transmitidas por toda a Eurásia até a Europa na Idade Média. Mais tarde, sob a dinastia Joseon, que governou a Coreia entre 1392 e 1910, a cultura coreana floresceu. Mas também se voltou para dentro ao se tornar receosa das influências ocidentais, especialmente da disseminação do cristianismo. Os ocidentais começaram a se referir a ela como o Reino Eremita no final do século XIX. Ela foi conquistada pelo Japão no início do século XX e permaneceu como uma parte central do Império do Japão até o final da Segunda Guerra Mundial.
Depois, ela foi dividida ao longo do paralelo 38 em uma Coreia do Norte comunista, apoiada pela União Soviética, e uma Coreia do Sul pró-Ocidente, apoiada pelos Estados Unidos. De certa forma, a Coreia do Norte continuou a agir como um reino eremita após a guerra. O avô de Kim tentou inicialmente unificar a Coreia sob o regime comunista através da Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Quando isso falhou, a Coreia do Norte se voltou para si mesma, tornando-se um estado fechado e autoritário. Enquanto a Coreia do Sul prosperou e se tornou uma economia moderna e emergente em tecnologia, embora sob seus próprios ditadores e homens fortes até os anos 1980, a Coreia do Norte permaneceu economicamente atrasada e isolada do resto do mundo. Ainda assim, até o fim da Guerra Fria, a Coreia do Norte tinha muitos aliados e sua economia se beneficiava deles. A situação mudaria nas décadas de 1990 e 2000, já que a história recente lançou uma sombra considerável sobre a Coreia do Norte. Embora Kim tenha nascido em Pyongyang e fizesse parte da família governante de lá, seus primeiros anos e grande parte de sua vida desde então foram afastados das realidades do dia a dia dos norte-coreanos comuns. A família vive em mais de uma dúzia de palácios luxuosos e residências elaboradas, mantidas e administradas por centenas ou até milhares de funcionários, e todos os caprichos da família eram atendidos desde os primeiros dias de Kim. Ao contrário do povo do seu país, que geralmente vive na pobreza, a família Kim estava cercada por tecnologia ocidental e comodidades modernas. O relacionamento de Kim com sua mãe era, segundo relatos, muito próximo, assim como com sua irmã, Kim Yo-jong. Esse último relacionamento perdura até os dias de hoje, e ela é uma das pessoas mais próximas de seu irmão. Kim Yo-jong é até vista como uma possível sucessora caso Kim morra antes de seus próprios filhos atingirem a maioridade. Sua único rebento conhecido, Kim Jo-ai, também já foi cogitada como sua possível sucessora, embora em 2026 ela tenha apenas 13 anos de idade. Quando jovem, Kim recebeu sua educação primária na Escola do Palácio do Sol Kumsusan, na capital, uma escola para a elite do regime norte-coreano, antes de ser enviado para a Suíça. Lá, ele frequentou a Liebefeld-Steinhölzli Schule sob o pseudônimo de Pakun, embora seja claro que muitos moradores locais devem ter achado peculiar o estranho séquito que acompanhava essa criança de 10 ou 11 anos na cidade de Berna. Lá, ele aprendeu a falar um pouco de inglês e alemão, e provavelmente também um pouco de francês, embora Kim nunca tenha sido conhecido por seu talento excepcional nos estudos. Ele retornou à Coreia do Norte por volta de 2000 para concluir seu ensino médio. Foi na Suíça que ele aparentemente desenvolveu uma fascinação pelo basquete, um desenvolvimento curioso, já que o basquete dificilmente é tão prestigiado em um país onde futebol, esqui e outros esportes são muito mais populares. De volta à Coreia do Norte, no início do século XXI, Kim teve que se adaptar ao novo clima político do país. Quando ele foi para a Europa anos antes, o país vivia uma transição política. Seu avô, Kim Il-sung, que governou por quase meio século, morreu em 8 de julho de 1994. Kim Il-sung governou um país que estava longe de ser isolado no cenário mundial. Ele tinha apoiadores na Rússia e na China e uma série de aliados próximos entre outros líderes comunistas, como Nicolae Ceausescu na Romênia, e até membros do movimento dos não alinhados durante a Guerra Fria, como a Índia. Tudo isso mudou no início dos anos 1990, quando a Guerra Fria chegou ao fim e a Coreia do Norte ficou isolada. Esse foi um desenvolvimento agravado pela liberalização do mercado econômico da China e pelos esforços para adotar o modelo de crescimento seguido por países como Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Entre as décadas de 1950 e 1980,
Como resultado, embora a sucessão de Kim Jong-il tenha sido planejada já em 1980, não estava claro qual abordagem ele adotaria como novo líder do país. No final, Kim optou por continuar a abordagem isolacionista da Coreia do Norte e até a aprofundou, buscando autonomia econômica. No curto prazo, isso foi desastroso. Os primeiros 5 anos de Kim Jong-il como líder foram caracterizados por crise e fome. Com o fim dos subsídios da Rússia e de outros aliados da Guerra Fria, dos quais a Coreia do Norte dependia há anos, a escassez de alimentos se espalhou. Centenas de milhares tentaram fugir do país. Muitos mais, talvez até milhões, ou morreram de fome ou sofreram de desnutrição severa. Se Kim Il-sung era culpado por desenvolver um governo autoritário com fortes laços com a União Soviética e a China, seu filho rapidamente se estabeleceu como alguém que tinha pouca preocupação com o bem-estar do seu próprio povo. Kim estava na Suíça, mas ele devia estar ciente do que estava acontecendo em casa até certo ponto. Kim era uma criança quando seu pai se tornou o líder supremo da Coreia do Norte em 1994. Ele também era filho do segundo casamento e não era visto como o herdeiro em potencial nesse início dos acontecimentos. Em vez disso, acreditava-se que seu meio-irmão mais velho, Kim Jong-nam, fruto do primeiro casamento de Kim Jong-il com Seung Ye-rim, era o sucessor designado. Jong-nam nasceu em 1971 e, consequentemente, já estava na faixa dos 25 anos quando seu pai se tornou o novo chefe de Estado. Ele teve anos para se aclimatar ainda mais à posição e era visto, em alguns círculos dentro da Coreia do Norte, como um indivíduo relativamente astuto. No entanto, 2 acontecimentos importantes ocorreram depois que Kim Jong-un retornou à Coreia do Norte após seus estudos na Suíça, o que mudou rapidamente os planos de sucessão. Primeiramente, começou a crescer o medo de que Jong-nam fosse uma espécie de reformista que não era dedicado à ideologia Juche do país. Esta é uma ideologia política semelhante ao pensamento marxista-leninista. Ela foi desenvolvida extensivamente nos escritos de Kim Il-sung, ao longo de seu longo reinado e posteriormente aprofundada por seu filho e sucessor. Em segundo lugar, no verão de 2001, Kim Jong-nam foi preso no Japão após viajar para lá com sua família usando passaportes falsos e sob nomes falsos. O objetivo da viagem era visitar a Disneylândia em Tóquio. Isso não refletiu bem sobre sua adequação como possível futuro líder da Coreia do Norte. Devido ao mau julgamento demonstrado por Kim Jong-nam, e ao fato de Jong-un estar entrando na casa dos 20 anos e começando a formar sua própria facção de apoiadores. Na corte política norte-coreana, uma luta pelo poder surgiu em Pyongyang durante os anos 2000. Lembre-se, Kim Jong-il já estava com mais de 50 anos quando sucedeu seu pai. Por isso, seu reinado nunca seria tão longo quanto o de Kim Il-sung. Por isso, era importante que o sucessor se posicionasse para assumir antes que Jong-il morresse. Isso era ainda mais relevante, já que havia frequentes rumores sobre a saúde frágil do pai deles, incluindo uma história bizarra de que ele havia morrido de diabetes no início dos anos 2000 e estava sendo representado no cenário mundial por um sósia. Para consolidar sua crescente reivindicação de suceder seu pai, apesar de ser um filho muito mais jovem, Jong-un se casou em 2009 e teve filhos. Sua esposa era Ri Seol-ju. Pouco se sabe sobre sua origem, criação ou opiniões políticas, e talvez esse fosse o objetivo. O casamento deles parece ser tradicional e estável, e resultou em vários filhos. Em contraste, Kim Jong-nam teve várias esposas e amantes, muitas das quais viveram por muito tempo em Macau e Pequim, na China, ao longo dos anos. As conexões deles com entidades estrangeiras complicaram ainda mais a possibilidade de Jong-nam assumir a sucessão. Além de sua esposa e família, Kim é conhecido por ser um pouco enigmático.
Ele foi amplamente satirizado na mídia ocidental por causa disso, e há muitos elementos realmente excêntricos em sua personalidade. Por exemplo, seu amor por queijo supostamente levou a um sistema complexo de importação de queijos de todo o mundo. Ele é famoso por ter medo de voar e viaja longas distâncias de trem. Ele tem uma fascinação incomum pela cultura ocidental. No caso de Kim Jong-un, isso se manifestou no basquete e ele é um grande fã da NBA. Essa é uma tendência peculiar da família. O pai dele era famoso por sua enorme coleção de DVDs ocidentais. Kim também pode ter grande apreço por álcool. Reuniões políticas podem incluir consumo de destilados e vinho de arroz. O que isso significa é que, mesmo sendo relativamente jovem, Kim possivelmente está sofrendo de muitos problemas de saúde. Ele está claramente obeso e também pode estar sofrendo de gota. Essas particularidades conhecidas sobre ele à parte, ainda há muita coisa sobre Kim que permanece desconhecida hoje para aqueles que estão fora da Coreia do Norte. Desde a fatídica viagem do seu irmão mais velho à Disney World em 2001, Kim Jong-il começou a preparar Kim Jong-un como seu novo sucessor. Pessoas de dentro do regime e desertores afirmaram que Jong-un era simplesmente visto como o mais parecido com seu pai em temperamento e abordagem. Por isso, no final dos anos 2000, Kim Jong-il começou a trazer seu filho para o governo e a lhe dar novas responsabilidades. Isso deixou claro para os poderosos militares norte-coreanos e outros detentores de poder que Jong-un era o novo sucessor designado e seguiria os passos do pai como o terceiro líder supremo da Coreia do Norte. Eles não tiveram que esperar muito para que isso se tornasse uma realidade. Em 2009, Kim Jong-un foi oficialmente anunciado como o sucessor. 2 anos depois, Kim Jong-il morreu aos 70 anos de idade em 17 de dezembro de 2011. O país que Kim assumiu em 2011 enfrentava muitos desafios. Devido à sua história peculiar e ao desenvolvimento de armas nucleares sob comando do pai, o país estava profundamente isolado mundialmente. O país também já estava sob sanções econômicas severas e, em grande parte, havia falhado em reanimar a economia. A situação havia melhorado um pouco desde a fome dos anos 1990, mas ainda havia escassez de alimentos. Também era comum que a eletricidade simplesmente não estivesse disponível. Pyongyang funcionava razoavelmente bem como capital, mas mesmo lá, a energia podia acabar por dias seguidos. Mais distante da capital, era como viver no mundo pré-moderno. Nas cidades e vilarejos, havia indústrias, embora fossem muito parecidas com as instalações da era soviética inicial ou aquelas encontradas na Alemanha no início do século XX. O salário médio era equivalente a menos de $2.000 por ano, enquanto o tamanho total da economia era de apenas 28 bilhões de dólares. Compare isso com a Coreia do Sul. É verdade que a população lá era aproximadamente o dobro da Coreia do Norte, com cerca de 50 milhões de habitantes em 2011. No entanto, com um valor total um pouco inferior a 2 trilhões de dólares, sua economia era 60 vezes maior que a da Coreia do Norte. Além disso, o pouco dinheiro que a Coreia do Norte tinha geralmente era gasto com seu setor militar ou com uma elite política altamente corrupta. Isso permitiria que Kim e sua família vivessem no luxo. Duas coisas valem a pena ser lembradas quando se trata de Kim Jong-un e seu regime. Primeiramente, a maneira como ele tem contado com um pequeno número de nações-chave no exterior para que o regime se mantenha economicamente e politicamente estável. Hoje, muitas das manchetes internacionais são geradas pela aliança de Kim Jong-un com Vladimir Putin, um tema ao qual voltaremos em breve. Mas, em grande medida, a Coreia do Norte é, de fato, uma província da República Popular da China. A China responde por cerca de 90% do comércio e do apoio econômico da Coreia do Norte, e tem feito isso desde o fim da Guerra Fria.
Ela também tem laços com outros países considerados párias na ordem internacional, como Afeganistão, Síria, Irã, Eritreia e Guiné Equatorial. Em resumo, sob Kim, a Coreia do Norte demonstrou zero interesse em se tornar um membro mais aceitável da comunidade internacional. Está sob pesadas sanções e é um dos poucos países no mundo que se recusa a assinar dezenas de tratados internacionais sobre direitos humanos. Por fim, devido à sua enorme dependência da China, Rússia e Irã, a Coreia do Norte não tem outra opção a não ser seguir quaisquer que sejam as prioridades de política externa dessas nações ao longo do tempo. Como veremos em breve, isso arrastou a Coreia do Norte para sua primeira guerra aberta, em 70 anos, na Ucrânia. O premier chinês Xi Jinping não gosta quando a Coreia do Norte age unilateralmente para disparar mísseis balísticos sobre o espaço aéreo japonês. Os chineses são, acima de tudo, comerciantes. Eles buscam estabilidade no Pacífico para favorecer comércio e prosperidade. Kim é frequentemente visto como um problema, da mesma forma que Pequim talvez não esteja satisfeita com o quanto a guerra da Rússia na Ucrânia tem sido desestabilizadora para a ordem mundial e o comércio em geral. Houve um esforço notável feito durante os mais de 13 anos de Kim como líder da Coreia do Norte para tentar alcançar uma reaproximação com o mundo ocidental. Isso envolveu negociações entre Kim e o presidente americano Donald Trump durante seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. Trump tem muitos detratores e muitos apoiadores. Algumas das coisas nas quais ele tem estado particularmente ansioso para inovar estão no campo dos assuntos internacionais. Isso teve algum sucesso no que diz respeito aos acordos de Abraão no Oriente Médio e de sua recente mediação de um acordo de paz entre Israel e o Hamas, em outubro de 2025. Quando Donald Trump assumiu o cargo em 2017, as tensões estavam extremamente altas entre a Coreia do Norte e o Ocidente, especialmente devido ao lançamento de mísseis sobre o espaço aéreo japonês e sul-coreano. O governo de Donald Trump organizou uma cúpula em Singapura com Kim em meados de junho de 2018. Esse foi o primeiro encontro em 70 anos desde a divisão da Península Coreana, no qual um presidente dos Estados Unidos se reuniu com um líder da Coreia do Norte. A cúpula teve pouco sucesso concreto. Uma segunda cúpula foi organizada em Hanoi, no Vietnã, para o ano seguinte, mas, no final das contas, essa diplomacia praticamente não teve impacto concreto. Sob a presidência de Joe Biden e o segundo mandato de Trump, nenhum progresso adicional foi feito em relação à reaproximação com a Coreia do Norte de Kim, em grande parte devido à sua aliança com a Rússia e distrações causadas por outros conflitos. Uma parte importante do período de Kim como líder da Coreia do Norte foi marcada pelo programa de armas nucleares do país. O regime começou a trabalhar para desenvolver energia nuclear lá nos dias sombrios da Guerra Fria, na década de 1960. Na década de 1970, o Centro de Pesquisa Nuclear de Yongbyon foi criado com ajuda soviética. Isso era para fins de produção de energia nuclear, não de armas, numa época em que Moscou tentava convencer seus aliados a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Com a diminuição da assistência soviética no final dos anos 1970 e 1980, a busca por uma arma nuclear desacelerou. E o avô de Kim parece ter realmente decidido que a cooperação com outras partes internacionais era melhor do que adquirir uma capacidade de dissuasão nuclear. Sob o comando do pai de Kim, a Coreia do Norte avançou rapidamente na obtenção de arma nuclear. Ela entrou em negociações com os Estados Unidos e nações ocidentais sobre congelar seu programa no mundo pós-Guerra Fria, enquanto simultaneamente avançava clandestinamente com esse mesmo programa. Em 2003, ela se retirou oficialmente do Tratado de Não Proliferação e acelerou seus esforços para concluir a fabricação de uma arma. O auge de tudo isso foi que o regime testou sua primeira arma nuclear do tipo plutônio em 9 de outubro de 2006. O rendimento foi pequeno.
foi menos de 1 quiloton. Para colocar isso em perspectiva, as duas bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 tinham 15 e 21 quilotons. De qualquer forma, a Coreia do Norte conseguiu testar com sucesso uma arma nuclear. O tempo de Kim como líder da Coreia do Norte envolveu uma grande expansão do programa de armas nucleares. O primeiro teste nuclear conhecido durante o governo de Kim, o terceiro da Coreia do Norte no total, foi realizado em 2013 e foi uma mensagem para a comunidade internacional de que ele pretendia continuar de onde seu pai parou. Depois vieram rapidamente o quarto, o quinto e o sexto testes em rápida sucessão em 2016 e 2017. O sexto foi o mais preocupante. Enquanto os testes anteriores vinham aumentando gradualmente em potência, chegando a cerca de 10 quilotons, o teste de 2017 foi estimado em algo entre 140 e 250 quilotons. Aproximadamente 10 vezes mais potente do que as armas lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão em 1945. Isso preocupou profundamente a comunidade internacional. Uma bomba desse tamanho não destruiria completamente uma cidade tão grande quanto Seul, a capital da Coreia do Sul, mas causaria danos devastadores, matando centenas de milhares de pessoas, talvez até milhões, e criaria uma contaminação radioativa de longa duração que tornaria a cidade inabitável e levaria a mortes em massa por envenenamento por radiação em seu desdobramento. Ao testar essa arma, a Coreia do Norte provou ao mundo que agora era uma enorme ameaça para seus vizinhos. Além disso, Kim Jong-un é o governante norte-coreano que realmente intensificou o esforço do país para construir mísseis balísticos cada vez mais avançados, capazes de viajar milhares de quilômetros. Em teoria, armas como o Hwasong-15 e o Hwasong-17, que são mísseis balísticos intercontinentais, poderiam alcançar até a costa oeste dos Estados Unidos. Eles seriam interceptados antes de chegarem, mas o ponto principal permanece. Se a Coreia do Norte for atacada, ela poderia devastar rapidamente a Coreia do Sul e, potencialmente, o Japão também com suas armas. É razoável dizer que os norte-coreanos não são estúpidos nem loucos, embora possam gostar de parecer imprevisíveis, às vezes pelo simples motivo de que a imprevisibilidade é uma arma que pode ser usada na diplomacia internacional. A realidade é que Kim e seus conselheiros desenvolveram essas armas e continuaram realizando testes porque isso garante a continuidade do regime. Simplificando, potências ocidentais como os Estados Unidos não estão tentando derrubar o regime norte-coreano. Enquanto a tecnologia de interceptação está ficando cada vez melhor no século XXI, se os norte-coreanos lançassem um míssil balístico intercontinental equipado com uma ogiva nuclear contra Seul, provavelmente ele conseguiria passar e atingir a cidade, pelo simples motivo de estar tão próxima da Coreia do Norte. Portanto, por mais que Kim possa parecer volátil, existe uma lógica estratégica no que a Coreia do Norte fez nos últimos 20 anos. Ninguém vai tentar derrubar a ditadura aqui da mesma forma que Saddam Hussein foi derrubado em 2003. Ou da maneira como a CIA e outros adversários estrangeiros trabalharam para minar governos em vários países diferentes. A capacidade de dissuasão nuclear da Coreia do Norte, portanto, significa que Kim pode agir de maneiras inacessíveis para países que não possuem armas nucleares. Veja o caso do assassinato de seu irmão mais velho, Kim Jong-nam. Depois que ele caiu em desgraça e foi removido da linha de sucessão em 2003, Jong-nam foi exilado da Coreia do Norte. Nos anos seguintes, ele mudou-se várias vezes. Por exemplo, ele ficou em Macau por um longo período e dizia-se que tinha boas relações com o governo chinês. Também havia indícios de que ele estava em contato com governos ocidentais. Acredita-se que ele foi autorizado a voar de volta para a Coreia do Norte para uma visita extremamente breve, a fim de prestar suas homenagens quando seu pai morreu em 2011.
mesmo tendo declarado repetidamente que não tinha desejo de retornar à Coreia do Norte depois disso para tentar substituir seu irmão nos anos 2010, as preocupações continuaram em relação às suas ações em Pyongyang. Essas preocupações foram intensificadas pela publicação de um livro intitulado Meu Pai, Kim Jong-il e Eu, de Jong-nam. Kim decidiu agir depois de determinar que seu irmão era uma ameaça persistente no exterior. Em um incidente bizarro, duas mulheres se aproximaram de Jong-nam no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, na manhã de 13 de fevereiro de 2017 e jogaram uma substância sobre ele. Elas pensavam que faziam parte de um programa de pegadinhas. Na realidade, elas aplicaram um agente nervoso VX em Jong-nam após receberem instruções de agentes norte-coreanos, que rapidamente deixaram a Malásia de avião. Ele morreu em até 20 minutos após o contato letal. As duas mulheres envolvidas acabaram sendo absolvidas, pois não sabiam o que estavam fazendo. Kim Jong-un nunca assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas foi claramente obra dos norte-coreanos. É difícil imaginar um governo agindo de maneira tão claramente provocativa em solo estrangeiro, sem um grande poder de dissuasão militar como o que a Coreia do Norte possui. É comum muitas pessoas assumirem que esses abusos de direitos humanos na Coreia do Norte são exclusivamente resultado de Kim Jong-un e seu controle férreo do poder. Por outro lado, muitas pessoas questionam o quão poderoso ele realmente é ou quão ativamente ele controla o governo. Perguntas desse tipo eram especialmente comuns quando ele assumiu o poder ainda jovem. Histórias focavam em sua obsessão por basquete, em jogar videogame e em seu aparente gosto por álcool para sugerir que ele talvez não estivesse tão ativamente no controle da Coreia do Norte quanto o regime queria que o mundo exterior acreditasse. Para analisar isso, precisamos olhar para a estrutura do regime e do governo na Coreia do Norte. O Estado tem sido controlado no topo pela família Kim desde a própria fundação do país após a Segunda Guerra Mundial. Kim e seu pai e avô, antes dele, ocuparam todos o título oficial de secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Todos eles foram líderes do único partido político dentro da Coreia do Norte que se proclama ainda ser um partido comunista, em linha com sua fundação baseada no comunismo após a Segunda Guerra Mundial. O órgão executivo do Partido dos Trabalhadores é o Politburo, uma espécie de gabinete de governo que possui ministros que, em teoria, aconselham Kim e atuam como chefes de diferentes departamentos do governo. Como em qualquer país, não importa qual seja o sistema em que opera, existe todo um sistema de governo nacional, regional e local. Nenhum estado pode funcionar sem um sistema assim. Portanto, embora Kim pareça ser o chefe todo-poderoso da Coreia do Norte, e é assim que o regime o apresenta, existe ao mesmo tempo um sistema político funcional e um aparato governamental na Coreia do Norte. A verdadeira questão sobre o poder na Coreia do Norte diz respeito ao poder relativo do Exército Popular da Coreia e dos generais em seu topo. Simplificando, o regime norte-coreano sobreviveu colocando a força militar no centro de sua atuação. Se a Coreia do Norte não tivesse um grande exército e um sistema de armas nucleares que representa uma ameaça para vizinhos como a Coreia do Sul e o Japão, o regime provavelmente não teria sobrevivido. No entanto, como todas as ditaduras, a família Kim só pode permanecer no poder enquanto mantiver o controle sobre as forças armadas. Ditadores geralmente caem quando perdem o apoio das forças armadas. Assim, alguns observadores internacionais questionaram se Kim Jong-un, que pode, como vimos, parecer um indivíduo imaturo e frívolo, de certas maneiras, é na verdade o verdadeiro poder na Coreia do Norte. Ou se um grupo de generais militares detém o poder de fato, enquanto Kim permanece como a figura simbólica do regime. Por exemplo, Kim Jong-bok é uma figura extremamente poderosa dentro do exército norte-coreano e parece exercer uma enorme influência.
Ele ascendeu de forma constante durante as fases finais do governo de Kim Il-sung e ao longo do governo de Kim Jong-il. Sob Jong-un, ele se tornou uma das pessoas mais poderosas da Coreia do Norte, fazendo parte do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, detendo o título de coronel-general no Exército e liderando várias das unidades de elite do Exército Popular da Coreia. Por meio dessas funções, estima-se que ele supervisiona centenas de milhares de militares. Ele tem sido amplamente responsável pela contribuição norte-coreana para a guerra da Rússia na Ucrânia e é regularmente fotografado ao lado de Kim e durante cúpulas internacionais com líderes aliados do regime, como Vladimir Putin. Muitos observadores questionam se pessoas como Yong-bok são o verdadeiro poder por trás do trono metafórico na Coreia do Norte. No entanto, há muitas evidências que indicam que Kim realmente está tão totalmente no controle do regime quanto aparenta estar. Ele, por exemplo, rebaixou pessoas de forma implacável quando acha que elas se tornaram poderosas demais. E, em algumas ocasiões, esses indivíduos e generais simplesmente desapareceram da vida pública. Foi isso que aconteceu com Ri Jong em 2012. Apenas alguns meses depois que Kim chegou ao poder, Ri subiu nas fileiras do exército sob o comando do avô e do pai de Kim. Ele virou chefe do exército nos últimos anos do governo de Kim Jong-il. Apenas 6 meses depois que Kim Jong-un chegou ao poder, Ri foi expurgado de seus cargos. Até hoje não está claro se ele foi morto ou qual foi o seu destino. Isso aconteceu com muitos potenciais rivais pelo poder dentro da Coreia do Norte. Kim também não simplesmente remove as pessoas e as faz desaparecer assim que as percebe como uma ameaça. Também parece haver um padrão de rebaixamento de autoridades e rotação deles entre diferentes cargos. Por exemplo, Park Tae-seung ascendeu sob Kim Jong-il e continuou a receber promoções sob Kim. Ele se tornou presidente da Assembleia Popular Suprema em 2019, mas logo depois deixou de fazer aparições públicas em 2021. No entanto, desde então ele reapareceu e foi nomeado primeiro-ministro da Coreia do Norte, uma espécie de chefe de governo. Claramente, o que Kim está fazendo aqui é tornar os indivíduos dependentes dele, mas também introduzir incerteza na vida e nas posições de quaisquer possíveis rivais. Ao mesmo tempo, ele promoveu aliados que devem seus cargos exclusivamente a ele. Há um argumento muito forte de que Kim está totalmente no comando da Coreia do Norte. Uma das razões pelas quais o controle de Kim sobre a Coreia do Norte foi questionado é devido a alguns dos eventos mais incomuns do seu tempo no comando do país. Veja, por exemplo, as visitas de Dennis Rodman à Coreia do Norte ao longo dos anos. Rodman é um dos jogadores de basquete mais famosos e bem-sucedidos de todos os tempos. Ele ganhou 5 campeonatos da NBA nos anos 1990 com o Detroit Pistons, San Antonio Spurs e Chicago Bulls, e foi considerado um dos maiores jogadores de sua época, ficando atrás apenas de Michael Jordan. Sua carreira pós-aposentadoria tem sido menos edificante. Os problemas de Rodman com álcool e saúde mental são bem conhecidos. Eles, em parte, explicam sua decisão de visitar a Coreia do Norte em várias ocasiões para ajudar a treinar o time de basquete norte-coreano e satisfazer a paixão de Kim pelo esporte como seu convidado de honra lá. Durante uma dessas visitas, em 2014, Rodman foi acompanhado por uma grande comitiva e toda essa embaixada para um documentário intitulado O Grande Bang de Dennis Rodman, em Pyongyang. Tudo acabou se tornando uma espécie de fiasco perigoso depois que Rodman apareceu visivelmente bêbado e agressivo durante vários encontros oficiais com autoridades norte-coreanas e atacou verbalmente o narrador do documentário, o jornalista irlandês Matt Cooper. Tudo isso não fez exatamente Kim e seu país parecerem sérios. Vemos uma ex-estrela do esporte decadente e bêbada como o bizarro convidado de honra, alimentando o hobby de Kim em um país com praticamente nenhuma experiência de sucesso em eventos de basquete profissional ou nacional. Incidentes como esse
são o que tornam tão difícil decifrar quem é Kim e o que ele representa como líder. Ao mesmo tempo, o incidente com Rodman não deve enganar ninguém. A Coreia do Norte é há muito conhecida por abusos aos direitos humanos e repressão brutal a dissidentes políticos. É difícil obter números precisos, mas está claro que há centenas de milhares de pessoas presas ou em campos de internamento na Coreia do Norte. As prisões são terríveis, cheias de doenças e muitas vezes lembram as do século XIX em outros lugares. Aqui, o trabalho escravo é usado para produzir bens que dão lucro ao regime. A tortura é comum e Kim a autoriza, embora seja importante reconhecer que esses são problemas antigos, que já existiam antes dele assumir o poder e que as pessoas entram e saem regularmente desses locais. Muitos servem como campos de reeducação para suprimir qualquer dissidência política. Eles fazem parte do amplo sistema opressor de censura estatal e do culto ao líder na Coreia do Norte. Isso foi construído sobre os mesmos princípios fundamentais do culto à personalidade de Iósif Stalin e Mao Zedong na Rússia e na China, na época em que a Coreia do Norte surgiu. Centenas de enormes estátuas de Kim, de seu pai e de seu avô, adornam locais públicos por todo o país. E as agências de notícias estatais normalmente se referem a ele como grande líder, amado pai do povo ou até mesmo gênio da criação e da construção. Também é quase impossível escapar da mídia censurada pelo Estado. Por exemplo, a Coreia do Norte possui sua própria versão controlada internamente da World Wide Web, conhecida como Kwanghyong. Praticamente não existem brechas para acessar informações da World Wide Web mais ampla. Só altos funcionários do governo ou poucos hackers experientes próximos à fronteira com a China conseguem acessar a internet aberta e seu enorme fluxo de dados. Da mesma forma, as telecomunicações são controladas pelo governo de Kim, com uma rede estatal chamada Koreolink, operando as redes de telefonia móvel. Kim é o membro da dinastia que supervisionou tudo isso. A necessidade desse tipo de censura estatal não existia na época de seu avô e só começou a surgir como um problema na Coreia do Norte nos últimos anos do governo de seu pai. Kim, para usar um termo simples, é o ditador da era digital da dinastia Kim, na Coreia do Norte. A posição de Kim dentro da sociedade norte-coreana não se resume apenas à força bruta, autoritarismo e culto ao líder. Uma certa parcela da sociedade norte-coreana o apoia porque suas vidas melhoraram durante o tempo em que ele governa o país, desde o final de 2011. Os anos 90 e os anos 2000 foram anos difíceis para o regime. Por outro lado, houve um crescimento econômico razoável nos anos 2010 e em parte dos anos 2020, elementos do tipo de liberalização de mercado ocidental favorecida pela China e pelo Vietnã, dois países que afirmam ainda ser comunistas, mas que claramente não são, foram introduzidos. Fazendas e fábricas coletivizadas podem reinvestir seus lucros e os trabalhadores recebem melhores salários e condições com base no desempenho. O norte-coreano médio ainda vive na pobreza, embora não no mesmo grau que nos anos finais do governo do avô de Kim ou nos 17 anos de reinado de seu pai. Isso contrasta fortemente com o próprio Kim, sua esposa e filhos, assim como com a alta cúpula do governo e das forças armadas. Kim é, por exemplo, bilionário de fato, com muitos palácios, uma frota de carros de luxo, trens e enormes quantias de ativos disponíveis e reservas em dinheiro. A família está sempre consciente da possibilidade de uma mudança de regime, por isso, bilhões de dólares em ativos são mantidos por Kim e seus aliados mais próximos em bancos na China e no Sudeste Asiático. Eles provavelmente também possuem ativos em bancos suíços e caribenhos por meio de terceiros e contas de fachada, embora isso seja difícil de provar. Além disso, Kim tem agentes que participam de uma série de esquemas complexos para trazer dinheiro para ele, sua família e seus aliados.
A Coreia do Norte, por exemplo, agora é reconhecida como um dos principais atores do mundo quando se trata de golpes com criptomoedas. A vantagem que ela tem nessa área é que se trata de um Estado e não de um indivíduo. Se um golpista individual de criptomoedas rouba centenas de milhões de dólares em criptoativos, eles podem evitar a detecção por um tempo, mudando-se para lugares como Dubai, Myanmar e Filipinas, ou até mesmo para algum lugar como Sérvia e Bulgária, nos Balcãs. Eles podem acabar extraditados, pois as leis estão mais rígidas em todos os lugares. A Coreia do Norte é uma exceção, um lugar onde o próprio governante é o golpista. Alguns estudos sugerem que o regime arrecadou vários bilhões de dólares em golpes relacionados a criptomoedas nos últimos anos, grande parte dos quais é direcionada para Kim e sua família e aliados. Kim, como todos os líderes mundiais, teve que supervisionar a gestão do seu estado durante a pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021. A compreensão sobre o desenrolar da pandemia na Coreia do Norte é limitada. O regime demorou a admitir que o vírus havia sequer entrado no país ou a confirmar seus primeiros casos. A inferência era de que a Coreia do Norte permaneceu milagrosamente livre da doença até um estágio já avançado da pandemia, apesar de sua proximidade com a China, onde a pandemia se originou no final de 2019. De certa forma, faz muito sentido que a Coreia do Norte não tivesse muita circulação do vírus em seu território. É uma nação isolada, com praticamente zero turistas ou viajantes de negócios entrando e saindo. Além disso, suas fronteiras terrestres não são exatamente porosas. A fronteira sul é uma zona desmilitarizada e atravessá-la pode causar eletrocução. A Coreia do Norte era, consequentemente, como uma ilha, no sentido de que podia se isolar do mundo e tentar uma estratégia de Covid zero. E foi assim que tentou apresentar a situação, alegando que o país livre do vírus era indicativo do sucesso da liderança de Kim. Na realidade, porém, a doença já circulava na Coreia do Norte antes da maioria dos outros países. Embora o governo de Kim tenha agido extremamente rápido para fechar suas fronteiras e limitar as viagens. Em janeiro de 2020, 2 meses antes do restante do mundo, ela já estava presente em cidades como Sineju, onde ocorreu a primeira morte do país em fevereiro de 2020. As informações sobre o avanço da doença na Coreia do Norte eram muito limitadas. Em 2022, quando a pandemia já estava diminuindo no mundo todo, o país finalmente admitiu a presença dela no território e que o Kim também teve febre. O país admite que 74 pessoas morreram de Covid-19. Ao mesmo tempo, afirmou que mais de 4 milhões de pessoas tiveram o que chamaram de febre. Se milhões de pessoas apresentaram sintomas, é implausível que apenas 74 tenham morrido disso. Dada a patologia conhecida do vírus, é mais plausível que dezenas de milhares de pessoas tenham perdido a vida na Coreia do Norte durante a pandemia. A pandemia de Covid-19 levou a um grande incidente diplomático entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul no verão de 2020, ou pelo menos contribuiu para isso. A Guerra da Coreia nunca terminou. Um cessar-fogo foi declarado em julho de 1953, ao final do conflito, e uma zona desmilitarizada foi estabelecida ao longo do paralelo 38 Norte. Houve muitos conflitos aqui ao longo das décadas, principalmente devido a norte-coreanos tentando fugir para o sul. Nos primeiros anos do governo de Kim, parecia que as coisas estavam melhorando aqui, apesar dos confrontos de rotina na fronteira e dos tiroteios contra pessoas tentando atravessar a zona desmilitarizada. Um escritório de ligação conjunto foi construído em Kisung, numa base industrial próxima à fronteira. O escritório de ligação intercoreano, como é formalmente conhecido, foi construído após uma reunião em 2018 entre Kim e seu então homólogo sul-coreano, o presidente Moon Jae-in. Infelizmente, apesar de milhões de dólares americanos terem sido gastos na construção do prédio de 4 andares, o escritório foi fechado no final de janeiro de 2020.
Em seguida, ele foi destruído em uma demolição controlada por ordem de Kim em 16 de junho de 2020. A Covid aparentemente tirou novamente a reunificação pacífica dos planos. Em outras frentes, Kim fortaleceu suas poucas alianças internacionais restantes. A Coreia do Norte virou aliada direta de Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia. Esse conflito está em andamento de uma forma ou de outra, desde fevereiro de 2014, após a Revolução de Maidan, na Ucrânia, ter derrubado um líder pró-Rússia. Enquanto o conflito inicial, em 2014, envolveu a anexação russa da península da Crimeia e uma guerra localizada na região de Donbás, no leste da Ucrânia, a guerra se expandiu desde o final de fevereiro de 2022. Tem sido custoso para a Rússia em termos de baixas sofridas, e Putin está pagando quantias extremamente altas de dinheiro aos russos para convencê-los a lutar. Em 2024 foi encontrada uma nova fonte de combatentes mais baratos. A Coreia do Norte aliou-se à Rússia, enviando milhares de soldados ao leste europeu para lutar contra os ucranianos a partir de outubro daquele ano. Acredita-se que mais de 10 mil norte-coreanos tenham lutado na Ucrânia até o final de 2025. Esses homens recebem bem menos que os russos e frequentemente servem de bucha de canhão na linha de frente. Kim, em troca, recebeu centenas de milhões de dólares dos Estados Unidos em financiamento de Putin por sua assistência, com centenas de milhões a mais entrando na Coreia do Norte através dos salários dos soldados e assim por diante. Isso também representa uma mudança notável na diplomacia internacional. É a primeira vez que a Coreia do Norte envia tropas em grande escala para ajudar um aliado em uma guerra estrangeira, desde que o armistício da Guerra da Coreia foi acordado em 1953. A Coreia do Norte forneceu algum apoio logístico e material aos norte-vietnamitas durante a longa Guerra do Vietnã, nas décadas de 1960 e 1970. Mas o envio de tropas norte-coreanas para a Ucrânia é muito mais amplo. É muito fácil menosprezar Kim Jong-un como um ator periférico em uma rede de líderes às vezes chamada de eixo do mal pela mídia ocidental. A visão muitas vezes é de Kim Jong-un atrapalhado, como um lacaio ao lado de figuras como Vladimir Putin e Xi Jinping quando se encontram em Pequim e assim por diante. E porém isso não é totalmente verdade. No dia 10 de outubro de 2025, o governo norte-coreano realizou celebrações para marcar o 70º aniversário de seu movimento após o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso envolveu o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental, o Hwasong-20, o mais poderoso já lançado pela Coreia do Norte. Também há evidências crescentes dos esforços do país para desenvolver capacidades de IA como parte de seu arsenal e funções militares. Assim como Irã, Rússia e China, a Coreia do Norte em breve superará a maioria das nações ocidentais em tecnologia de drones de guerra. Aqueles que menosprezam o regime norte-coreano sob Kim como uma piada estão mal informados. O líder deles pode ficar no poder por mais tempo do que pensamos. Com um país que está começando a se desenvolver economicamente, além dos anos perigosos das décadas de 1990 e 2000, ele pode muito bem voltar a se tornar um ator muito mais poderoso na política do Extremo Oriente nos próximos anos. Isso é ainda mais evidente quando consideramos a instabilidade da política da Coreia do Sul nos últimos tempos, em comparação com o Norte. Kim Jong-un é um líder muito estranho. Ele tem sido ridicularizado e difamado por mais de uma década como líder da Coreia do Norte, visto como uma figura um tanto cômica que só se encontra em uma posição de poder por causa das circunstâncias de seu nascimento. Talvez haja alguma verdade nisso. Serviços de inteligência do mundo todo acreditam que Kim teve sorte ao assumir o cargo de terceiro líder supremo da Coreia do Norte. Eliminando outros candidatos masculinos da família como sucessores, Kim foi escolhido para suceder seu pai.
embora observadores internacionais continuem a se perguntar se ele não passa de um fantoche para alguns dos elementos mais poderosos dentro do exército norte-coreano e da elite política profundamente enraizada. Há sinais mais do que suficientes de que Kim está realmente no controle deste regime altamente autoritário. Ele ou elimina completamente os rivais, ou então os remaneja dentro do governo de uma forma que limita sua capacidade de se tornarem concorrentes pelo poder. O assassinato do próprio irmão de uma forma tão audaciosa demonstra sua implacabilidade. Talvez o mais impressionante de tudo seja a maneira como Kim desenvolveu a Coreia do Norte em um país com um dos programas de armas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais mais formidáveis do mundo. Simplificando, ninguém pode removê-lo do poder de fora do país. Se os Estados Unidos ou qualquer outro antagonista tentassem fazer algo, Seul correria o risco de ser devastada por ogivas nucleares e talvez Tóquio também. Nenhuma potência estrangeira deve correr esse risco. Além disso, por meio de suas alianças com a China, o Irã e a Rússia, Kim tem fortes aliados asiáticos que garantem que a economia norte-coreana possa potencialmente crescer como parte de uma nova ordem mundial emergente no Extremo Oriente. Os governos ocidentais podem se concentrar em suas obsessões peculiares com basquete, seu suposto gosto por álcool e a imagem que ele projeta de si mesmo como um idiota sábio. Mas, presumivelmente, serviços secretos bem informados nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Japão e Coreia do Sul sabem que estão lidando com um inimigo muito mais formidável do que frequentemente é sugerido nos círculos da mídia. Só o tempo dirá o que acontecerá na Coreia do Norte sob um governante que pode permanecer no poder por muitas décadas ainda. O que você acha de Kim Jong-un? Ele é realmente o ditador absolutista todo-poderoso da Coreia do Norte? Ou você acha que essa estrutura de poder nos bastidores desse estado sigiloso é mais complexa do que as pessoas imaginam? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.